Bom dia, meu povo! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Diva, tem explicação para isso? Bom dia, bom dia, bom dia! Já tô com meu shape control, hoje vai ser um dia muito abençoado. Bem-vindo, meu amigo Alexandre Carneiro! Seja bem-vinda, Itamara! Como tá São Luís do Maranhão, Itamara? Deus vai cumprir os seus planos em você, Camaçari. Muito bem, galerinha. Eu não sei você, ó. Eu já pego o meu shape control aqui logo de manhã. Eu sei que se eu não tomar. Bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Adriano Rosendo. Eu já pego aqui shape control e pego meu hype drink. Eu confundia. Pensei que você morava em Arembepe também. Mas beleza. Vamos lá, galerinha. Vamos começar a nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser um dia muito abençoado, se prepare que eu estou entusiasmadíssimo. Essa música aqui, né, que a gente começou, esse louvor, ele fala sobre os sonhos de Deus, né? E eu não sei se você já parou para pensar alguma vez, né? Que sonhos que Deus tem para você? Daniel Henrique, se você já estiver na live, aperta para mim o sinalzinho de mais aí, beleza? Quais são os sonhos que Deus tem para você? Você já parou para pensar nisso, né? Que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas nem tem ideia de quais são os sonhos que Deus tem pra gente. Ontem eu deitei, né, e não estava conseguindo dormir, mas era cedo, isso era, sei lá, 10 horas da noite, né? Aniversário de Cristiane, por isso que a gente vai comemorar aqui hoje o aniversário de Cristiane aqui na nossa live. Daniel, a festa hoje é por minha conta. Para o aniversário de Cris aqui hoje na live. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Quando a gente fala de sonho de Deus, sabe que às vezes está faltando um negocinho? Está faltando um negócio chamado fé ousada, tá? E deixa eu te falar um pouquinho de fé ousada. Eu vou pegar esses 5 primeiros minutos de live enquanto o Daniel vai ali. Daniel, vai ter festa aí, Daniel? Muita. Então se prepare que nós vamos contar tudo isso aqui daqui a pouco, tá? Daniel já deu presente para Cris com uma viagem para Paris, mas depois a gente fala sobre isso. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Sabe por que às vezes o sonho de Deus não acontece na nossa vida? É porque falta um negocinho chamado assim, fé ousada. E tem um versículo bíblico que nos ensina muito sobre isso. Está lá no livro de Ezequiel. Tá? Ezequiel é um dos profetas. Ezequiel 37, versículo 3 diz o seguinte. Ezequiel, quando tem uma passagem bíblica, tem até um louvor sobre isso, que fala sobre um vale de ossos. Estava tudo morto e o profeta Ezequiel chegou lá e o texto diz o seguinte: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Imagina Deus te fazendo uma pergunta, né? Tipo assim, uma pergunta do impossível.
E a resposta é o que você vai responder para Deus, né? E esse versículo ensina muita coisa, porque na hora ali, o que Ezequiel fez? Ele foi muito sincero, né? Ele simplesmente falou assim: Senhor, ó, se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer vida a esses ossos. Isso é bom para a gente aprender com essa história, né? Porque às vezes tem coisa que parece impossível na sua vida, mas na mão de Deus isso se torna possível. Isso torna possível isso. O Ezequiel, se pega o contexto bíblico, ele era um cativo, ele era escravo ali naquela região, porque os babilônios tinham, né, conquistado o povo de Israel, e eles viviam ali como escravo, naquela humilhação toda. E eu sei que às vezes é difícil, né? Eu e você, quando a gente às vezes está cercado ali de pessoas desanimadas, tudo dando errado, as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, né? E eu sei que falta confiança. Às vezes a gente acha que a gente é capaz, que a gente não consegue, que aquilo não é possível. Eu já tenho 23 anos de Herbalife, galera. E deixa eu dizer uma coisinha para você. É impressionante, tá? Quando a gente está perto de pessoas pessimistas, né? E o Eric Ward falou muito agora, eu acho que o Daniel pode até trazer esse conteúdo para a gente aqui sobre pessoas pessimistas, né? Pessoas pessimistas, eles já fazem uma previsão de que vai dar tudo errado, que as coisas não vão acontecer, que não é possível, que não é capaz, que não é possível se duplicar, que não é possível nós sermos o país número 1 da Herbalife no mundo, né? E ao contrário da fé, não. Fé é diferente, né? Fé é simplesmente, imagina, caramba, posso, por que não? Se alguém já conseguiu, por que não eu? Se outros países chegaram ao número 1, por que não a gente? Se tem uma pessoa muito bem sucedida nesse negócio, por que não eu? E eu sei que é difícil a gente continuar acreditando quando as pessoas pessimistas estão do nosso lado. Então, se eu puder dar uma dica para você, comece a assistir as lives todo dia, pelo menos aqui vai ter gente positiva todo dia, alguém te inspirando, alguém te animando, ande próximo de pessoas que têm uma fé maior do que a sua, né? Às vezes a gente começa a andar com gente que tem uma fé menor do que a gente, um nível menor que a gente, e a gente precisa estar andando com pessoas que têm fé maior que a gente, resultados maior que a gente, porque quando tem isso, eles compartilham algo que eles já fizeram, que tiveram resultado com a gente, né? Nesse tempo meu de Herbalife, foi tanta gente pessimista que eu já encontrei nessa viagem. Eu imagino que Daniel não deve ter sido diferente. Pessoas que não acreditavam na gente, que desencorajavam, falava que a gente não ia conseguir, que a gente não era capaz, mas a gente precisa o quê? Se nós chegamos no nível de presidente, é porque nós decidimos uma coisa só: continuar, confiar, avançar, né? A gente podia ter desanimado em função dos pessimistas. O que a gente precisa diariamente é dar passo em direção ali aos nossos objetivos, nossas metas, e ficar tranquilo, sabe por quê? Porque Deus já colocou o chão. O que a gente precisa é colocar os nossos passos e dar um passo. Não adianta nada estar o chão aí e a gente não dar o nosso passo. Não dá para viver sem fé, galera. E a gente quer, às vezes, falar assim, eu vou ter uma vida de fé, né? Aqueles discípulos que estavam no barco lá, um só que teve literalmente uma vida de fé, que deu um passo sobre as águas e marcou a história dele, que foi Pedro. Os outros ficaram lá. Não dá para a gente viver uma vida de fé se a gente permanecer no mesmo lugar, se a gente não fazer coisas diferentes. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É necessário arriscar. Não dá para ser bem-sucedido na vida se a gente não arriscar. O fundamento da fé não é coisa irracional, fazer loucura, não. Mas é fazer coisa que a gente sabe que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. Eu vou só fechar esse pensamento dizendo uma coisa para você. Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Anota isso aí. Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Hoje é a nossa live de número 1053. Estou entusiasmadíssimo demais. Hoje nós temos um convidado super VIP. E a gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta do Daniel. E a frase do dia hoje ela é bem simples, tá? E tem tudo a ver com o nosso negócio. E às vezes a gente não está crescendo. Quando eu falo a gente, eu, você, Daniel, e todo mundo aí não está crescendo porque a gente não faz o que a frase do dia fala para a gente fazer hoje. E a frase do dia anota aí: faça o simples bem feito. Só isso, mais nada. Faça o simples bem feito. Hoje nós temos aqui como convidado da nossa live, ele que é membro da equipe de presidentes da Herbalife, um dos próximos
15K ou 20. Eu prefiro logo declarar bênçãos maiores para ele. Altamente produtivo, um dos grandes líderes, parceirão de negócio. Chegou a presidente na Herbalife com apenas 34 espaços na sua organização. A última vez que ele esteve aqui na nossa live foi em maio do ano passado, no dia 11 de maio, na live de 830. Hoje nós estamos na live de 1053, ou seja, há 223 lives atrás, o Daniel estava aqui. Então, Daniel, brigadão, meu irmão. Vamos partir para cima e já começa falando quais eram as maiores insatisfações de Daniel Henriques quando a Herbalife apareceu na sua vida. É o tempo de eu tomar meu shape contra. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Hoje é um dia especial, né? Porque hoje é um dia... celebramos aí o aniversário, né? Mais um ano de vida da minha companheira aí, que vamos para 30 anos juntos. Cristiane é uma heroína, bicho. Merece um prêmio. Ela sempre foi visionária, né? Porque quando nós começamos a vida, tínhamos muitos sonhos. Então, esse era o Cristiane e Daniel, né? Era um casal jovem, com muitos sonhos, mas com muitas limitações. Limitações de família, própria família com a cultura de muita escassez, né? Porque vemos numa situação muito complicada. Por não ter referências de sucesso. Tínhamos educação, tivemos ótimos ensinamentos dos nossos pais, da nossa família, é uma família maravilhosa, mas nós não tínhamos essa referência de prosperidade e equilíbrio como nós vemos hoje dentro da Herbalife. Então, nós tínhamos sonhos, eu pedia a Deus, eu trabalhava com som de carro e acessórios, trabalhei durante muitos anos, tinha muito reconhecimento no mercado, por estar sempre buscando e sempre já andando com a referência do mercado, andando com os águias. E aí você vai crescendo no teu mercado. Mas chegou um momento que eu via que aquilo ali não ia, já tinha chegado no topo. Eu percebia, eu tinha essa fé, e você falou muito de fé aí, e eu tinha essa fé inabalada que existia algo que poderia me levar para um nível diferente, um nível de vida diferente. E eu pedi a Deus duas coisas quando eu saía de casa. A gente morava numa comunidade, numa casinha que nós fizemos nos fundos da casa de outra pessoa. E ali eu pedia duas coisas. Eu pedia uma oportunidade e eu pedia sabedoria para identificar a oportunidade e dedicar a minha vida nessa oportunidade. Assim como eu fazia no meu negócio. Pronto. E um dia chegou a Herbalife, eu vi os carros adesivados, achei que fosse produto para passar no cabelo, e fomos numa apresentação e ali começou a nossa mudança de vida. Tá? Então, vamos... Daniel, eu imagino que todo mundo, quando vai numa reunião da Herbalife, né, e tem um PIN de presidente lá, e eu estou aqui todo dia, né? E a gente é pessoa normal, mas a gente construiu uma história aqui dentro. Para você, o que é que significa ter chegado à equipe de presidente da Herbalife? Para mim, ter chegado à equipe de presidente da Herbalife, Wellington, era a primeira meta dentro do plano de carreira. Quando eu cheguei na reunião, eu não acreditei, fui estudar. E talvez isso seja uma dica para quem está aqui, se dedicar em estudar, para que você tenha a convicção. Uma vez que eu estudei e verifiquei que era possível, verifiquei que era aquilo ali que eu queria, a partir daquele momento, minha cabeça 24 horas pensando só em executar o plano de ação que havia definido com o nosso mentor para chegar à equipe de presidentes. Eu não pensava em mais nada, porque eu sabia que eu tinha que chegar naquele primeiro patamar para conquistar aquele patamar, que é o patamar da equipe de presidentes,
ele iria me proporcionar todos os meus anseios. Tudo que eu almejava, que eu conseguia enxergar, a equipe de presidentes iria resolver. Então, não estava preocupado com um carro que não tinha step, que estava com documento atrasado, que ia pagar a OM levando convidado e kit de cadastro, e a polícia parou e prendeu o carro. Eu fui com. E o convidado perguntou: e o que a gente faz agora? Falei: agora nós vamos pegar o ônibus e vamos para a apresentação. E com as caixas de kit no ombro. E vamos embora. Porque isso tudo faz parte, era circunstâncias. Circunstâncias iriam mudar se a gente chegasse. Quando a gente chegasse, não. Quando a gente chegasse à equipe de presidentes. Então, a luz cortada, a gente viajando sem ter dinheiro para viajar, tudo isso fazia parte, mas isso eu volto para o que você fala muito aqui, que é a questão da fé. A convicção. Eu tinha convicção que iria chegar, porque se tem um plano de carreira, se tem mercado, tem um método de trabalho, e mais de 3.000 pessoas chegaram à equipe de presidentes, por que eu não? Então, pronto. Então, essa foi. E ter chegado foi conquistar esse primeiro patamar. Então, eu tive muitos professores maravilhosos e tenho. A Lúcia deve estar aqui. E a Lúcia falou: Daniel, não para, sabe? São amigos que a gente vai fazendo na Herbalife que vai te dando dicas que você, naquele momento, entra no teu coração, na sua mente, como uma palavra que você segue com ela. Ela fica ecoando. Porque se você der uma paradinha, depois fica difícil para retomar. Então, pega o impulso e vai. Eu estou animado porque esse momento é um novo momento de impulso. Verdade. Galera, o Daniel falou um negócio aqui agora, né? Eu tava pensando. Às vezes você conhece alguém que é muito bem sucedido no ramo de posto de gasolina, o cara é muito bem sucedido na empresa de ônibus, o cara é muito bem sucedido como político, como advogado, como engenheiro, mas às vezes o conhecimento dele não vai te ajudar aqui. E a gente tem uma vantagem aqui dentro da Herbalife, que pessoas bem-sucedidas dentro do negócio nos ajudam a fazer aquilo que ele está fazendo. Compartilhe aquilo ali. Então não adianta nada, às vezes eu pego uma informação legal do mercado tradicional, mas eu não consigo aplicar aqui na prática no nosso negócio. Então, vamos usar isso aqui, essa estrutura que a gente tem aqui dentro, onde um sempre está disponível a ajudar o outro a contar. A gente, na verdade, conta o segredo para todo mundo, né? O nosso segredo é não ter segredo. Então, vamos aproveitar isso aqui, vamos criar um momento enorme. Eu acredito que os próximos anos vão ser fantásticos. Se preparem. Falar nisso, eu já quero fazer uma intimação aqui. Hoje, 14 horas, vai ter uma reunião aí de equipes mundiais e tabuladores acima. Aqui, mundiais acima, nós vamos ter uma reunião aí hoje para toda a América do Sul e Central sobre um programa novo de construção de novos supervisores. Então, está todo mundo convidado hoje, beleza? Daniel, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. 7h16, galera. 130 pessoas na live. Vamos meter aí o dedinho no aviãozinho para a gente bater logo 150 antes das 7h30. Vamos? Daniel, ele chegou a presidente da Herbalife com apenas 34 espaços Vida Saudável na sua organização. Então, ele tem muito conteúdo para entregar aqui. Eu tenho certeza que eu já estou com papel e caneta aqui na mão. Toda vez que o Daniel fala algo, cara, eu me fortaleço, né? Eu saio com uma ideia nova, eu reforço uma ideia. Então, vamos sair daqui hoje com esses ensinamentos aí, papel e caneta na mão e vai anotando aí. Daniel, recentemente você chegou de uma viagem internacional e antes da gente falar de trabalho, vamos falar um pouco de diversão, prazer. É uma das coisas que faz a gente entrar na Herbalife, é poder ter o estilo de vida que um presidente da Herbalife pode ter. Se você pudesse pegar aí 3 ou 4 pontos que mais te marcaram nessa viagem e que possa nos inspirar, quais foram? Ayrton, eu tenho um orgulho muito grande em validar a proposta. Então, eu gostaria que todos que estão aqui conosco falassem o seguinte: 1 hora eu vou validar a minha palavra. Nós, quando entramos para a Herbalife, nós entramos com a Herbalife com um propósito: conquistar a liberdade. No nosso caso, nós gostamos de viajar para conhecer novas culturas, novas culinárias, novos
novas experiências. Eu falo sempre sobre experiência. Cada momento da minha vida, eu tento reconhecer a minha fé em Deus e gratidão, tornando uma experiência. Porque a melhor forma que nós temos de reconhecer, né, de mostrar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, é aproveitar ao máximo o que nos é dado. Nós damos um presente para alguém e nós queremos ver essa pessoa usando o presente. E você imagina o presente que Deus nos dá todos os dias, como aconteceu agora pela manhã, né? Mais um dia nós estamos aqui. E eu fico vendo muitas pessoas desperdiçando esse presente e fico observando o Criador, o seu pai, olhando e falando assim, por que que você está jogando fora, meu filho, o maior presente que é a sua vida? Sim. Eu tento fazer isso, validar isso, eu me esforço para validar isso através de viver. Eu não ligo para a parede, temos boas paredes. Não ligo para veículos, temos bons veículos. Mas eu ligo para viver. Afinal de contas, nós somos administradores e nós estamos passando. Nós não vamos levar nada. A não ser deixar no coração das pessoas o exemplo da nossa vida. E a viagem, né? Então, assim, agora, de novo, a nossa agenda de trabalho, ela tem uma motivação muito forte, que é o plano de eventos e viagens Herbalife. Então, gira em torno disso. E aí, muitas pessoas que devem estar aqui, são pessoas novas, podem falar, mas vocês só vivem Herbalife, vocês só falam de Herbalife, vocês respiram. Eu não consigo fazer isso, é porque eu compreendo que você ainda não tem o entendimento. E eu vou dar uma dica para você ficar para reflexão. O meu mentor, Jaime Cosma, ele falou o seguinte: saúde e dinheiro você recupera, tempo não, porque tempo é vida e vida não volta. Sim. Então, você investe esse seu maior patrimônio, que ele acaba a cada dia, em produzir e desfrutar. Então, não se permita perder vida em vida. Ou você está produzindo, não importa o que. Eu estou fazendo ação social, estou produzindo. Eu estou fazendo uma conversa com a minha família, com os meus filhos, eu estou produzindo. Ou estou desfrutando. Estou lendo um livro, eu estou desfrutando. Eu estou na minha religião, eu estou desfrutando. Então, não perder, e a gente hoje tem muitas pessoas perdendo vida em vida, vendo a vida dos outros passar pela tela do telefone, e isso faz com que as pessoas virem espectadores da própria existência. Então, Wellington, a viagem, né? As viagens, e essa viagem em específico, a última viagem sempre é a melhor, né? Por quê? Porque nós aprendemos primeiro com vocês, nos treinamentos, ouvindo como é que vocês viajavam, tudo isso. E vai outra dica aqui para todo mundo que está, se conecte, se comprometa com o sistema. E chega lá igual uma criança, né? Doida para ouvir as histórias, os depoimentos, as histórias dos VIPs, porque isso inspira, isso motiva, isso traz o nosso coração alegria, porque fala, o presente daquele presidente vai ser o meu futuro, porque eu estou no mesmo negócio, com o mesmo Sim. produto, com o mesmo plano de carreira, com o mesmo método de trabalho, com as mesmas 24 horas. Então, é fato que eu vou viver aquilo ali. Então, deixa eu aprender quando eu chegar lá, e você me ensinou uma coisa maravilhosa, que já entra na viagem, que um dia você falou assim, você acessa a área VIP? Não, você falou assim, não, que eu estava na área VIP, não sei o que, eu estou ouvindo. Né? Falou um monte de coisa. Depois eu falei, ué, mas como é que é esse negócio de cartão para área VIP? Como é que é isso? Aí você falou assim, não, Daniel, eu tenho cartão, deixa eu pegar aqui agora. Eu tenho cartão, né?
O cartão, quando eu sou cartão de crédito, você faz o quê? Eu falei, eu faço o quê? Eu pago fatura, eu fico chateado lá, porque a minha cabeça, quando chegou, é a cabeça de operário. E aí você falou, não, rapaz, ué, mas tu paga anuidade? Eu falei, lógico que paga. Tu não paga, não? Não. Aí você falou, tem um cartão Black, né? Aí eu tenho um cartão Black. Aí eu falei assim, ué, cartão Black? Pô, mas a anuidade do meu ali, que tem limite de 5 mil reais, é um absurdo. Tu imagina de um Black. Ele falou, mas eu não pago anuidade. Eu falei, tem uma coisa de errado. Mas fiquei quieto para não passar vergonha e fui pesquisar. Aí hoje a gente tem, né, o Black, tem o Priority Pass, tem tudo, faz sala VIPs, então isso são os aprendizados. Hoje eu não pago mais um cafezinho que era 15 reais no aeroporto. Chego lá no aeroporto, tem uma sala VIP maravilhosa e foi boa daqui para a gente ir, que já começa a viagem ali, a experiência. Quando tu chega lá, tá o cara com espumantes para te entregar, tá com aqueles biricutico todo ali para você desfrutar. E dali começou a viajar. Dali minha cabeça já muda. Falou o seguinte, até aqui foi produção, agora é diversão. E aí a gente começa a aproveitar. Bom, foi maravilhoso porque nós chegamos em Paris, né? E já tínhamos ido em Paris com os nossos amigos milionários. A gente estava na equipe de milionários, como fomos para Paris e conhecemos tudo. Outra coisa que é importante, gente forte não vai querer ficar andando com gente fraca. Então, nós temos muitos amigos fortes nesse negócio, que são da equipe de Get, que são da equipe de milionários. E ali, Geisa nos recepcionou com o Fábio, e estávamos com o Lúcio, estávamos com vários amigos milionários, e nos levou para conhecer Paris todo. Aí, quando nós chegamos lá agora, aí já fomos com mais calma, aí já sabíamos o que fazer, como fazer, aí você desfruta, né? Você tem uma experiência, foi maravilhosa. Fomos num café famoso lá, passamos a tarde vendo o pôr do sol, né? Até chegar o momento da torre se acender. E aquilo ali, né, com crise e a gente aproveitando tudo isso, né? Passar ali novamente na Catedral de Notre Dame, que nós chegamos, já tínhamos ido lá, né? E agora ela está fechada. E aí nós, quando paramos na praça para observar a obra, porque agora a gente tem como parar para sentar. Aqui tem gente que vai ter um momento da sua vida que você só vai descobrir no lugar que você foi quando olhar as fotos. Verdade. Porque não tem de observar. Agora a gente faz diferente. E aí a Cris estava sentada, estavam sentados na praça observando a Catedral de Notre Dame. Daqui um pouco chegou uma equipe de reportagem local pediu uma entrevista para a Cristiane. Já sabia, né, que ela era presidente da Herbalife, né? E essa crise é conhecida, hein? em celebração ao aniversário dela, e chegaram ali e foram fazer uma entrevista, uma equipe enorme, com câmera, com um monte de coisa. E aí fizeram lá várias perguntas para ela sobre o Brasil. Ela falou que era brasileira, e sobre o Brasil, sobre os gostos dela e tudo mais, e fizeram aí aquela entrevista. E eu fiquei de longe vendo, né? E pensando, quando que nós teríamos uma experiência dessa? De estar parado em Paris, numa praça, à tarde, e daqui um pouco viver isso. Então a transformação foi muito grande. Dali, fala, meu presidente. Dali, nós ficamos em Paris, depois de Paris nós chegamos em Portugal, que lá era a nossa base. Fomos conhecer lugares incríveis, que nós não conhecemos Portugal. E, mais uma vez, pegamos dica com os nossos amigos portugueses presidentes. Então, cada presidente deu uma dica. O Rui, com a Thaís, o Antônio Jorge, com a Cris. Aí deram ali as dicas e nós fomos conhecer ali a vários lugares. E, mais uma vez, as tardes, né, maravilhosas, desfrutando. À noite, nós fomos conhecer o mercado. Várias, né, noites, mas conhecer o mercado, e fomos lá visitar onde estavam os chairmans. Conhecemos um local, tem um nome lá, Alto de alguma coisa, não importa o lugar, onde tem os bondes,
E aí paramos ali para ter uma experiência culinária ali local, que é o pastel de Belém com um vinho do Porto, e outras coisas mais. Então, aproveitando tudo isso, conhecemos ali a livraria mais antiga do mundo em funcionamento, conhecemos muita cultura. Então, isso nos enriquece, isso faz dar sentido à vida e faz dar sentido como nós estamos agora. Quando voltamos, foco total no trabalho, na produção, porque vai ter a próxima viagem. Já está marcado Los Angeles, já está marcado Bogotá, já tá... e tudo isso nós temos que viver, mas não tem milagre. Precisamos de dinheiro, as viagens são caras, as viagens têm o seu valor, e cada experiência que você vive, você quer aumentar o nível, né, Ué? Você vai aumentar o nível. E tem o seu preço. Tudo tem o seu preço. E o que nós temos que fazer através da Herbalife? Nos dedicar no dia a dia para quando chegar naquela sala VIP, falar, a partir de agora, eu vou viver o que eu mereço. E você viver em alto estilo. Vamos partir para cima, então. Galerinha, 150 pessoas na live 7h29. Mete o dedo no aviãozinho aí, que a gente vai falar de tanta coisa nessa manhã. Eu não sei vocês, mas eu já falei aqui nessa live e vou falar de novo. Quando eu leio, por exemplo, a Bíblia, e os caras ficam lá assim, tava caminhando no deserto, eu imagino o deserto. Aí fica assim, já Jesus subiu no topo, aí eu fico imaginando lá o topo. Quando Daniel contou aqui a viagem dele, né, do café que ele ficou lá, vendo a Torre Eiffel, o pôr do sol lá, cara, eu lembro, eu já fui nesse lugar aí, né? Eu fico imaginando cada uma dessas cenas. Eu não sei você, quando alguém está contando uma pessoa, se você é uma pessoa sonhadora também, e que vai viajando assim junto com a pessoa, nos detalhes, mesmo que você não conheça, mas vai imaginando, sentado na praça, chegando uma empresa de televisão para fazer uma reportagem. Galera, a gente precisa voltar a sonhar, a gente precisa sentir isso na pele, né? A gente precisa arrepiar quando alguém conta alguma coisa pra gente que se inspira. Se você não está nesse ponto ainda de se arrepiar, quando alguém está contando algo que você vai chegar também, que você vai realizar, você está no lugar errado ou então está com a atitude errada. Vamos começar a sonhar e sonhar grande, que eu estou entusiasmado. Daniel, eu tenho tanta coisa para perguntar, cara, então eu acho que nem dá para você entrar muito em detalhes nas respostas, mas me traz o conteúdo principal para a gente. Vamos lá, vamos começar falando do evento da Herbalife agora, dos maiores líderes da Herbalife do mundo inteiro que teve em Lisboa. Se você pudesse pegar os principais aprendizados que você teve nesse treinamento agora, nessa imersão de líderes, quais foram? Antes disso, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o seguinte. Por exemplo, você vai construir negócio no mundo todo, né? E de lá, nós fomos a 100 quilômetros numa cidade ver uma downline nossa e uma amiga. E chegamos lá, chamada uma cidade Coligan. É a capital mundial do cavalo. E lá nós tivemos várias experiências e uma delas foi conhecer parte do trecho do caminho Santiago-Compostela, onde tem as marcações. Sim. Fomos nos castelos. Então, assim, a Herbalife, ela te traz um conjunto. Eu falei para vocês que eu aprendi com vocês viajar. Eu falei para vocês que nós viajamos com amigos da Herbalife que já tinham experiência lá em Paris. E estou agora compartilhando que, através da Herbalife, você vai fazer amigos, vai fazer downlines, vai fazer uma rede e vai fazer amigos que vai lhe proporcionar experiências também únicas na vida. Porque foi um tour guiado por essa cidade toda e nós aproveitamos e conhecemos todos os lugares, uma adega também com mais de 500 anos, onde nós comemos as experiências. Então, assim, tudo isso foi maravilhoso. Chegamos agora no Onos. Quando a gente está na porta do Onos, na porta do hotel, aí quem que chega, tô vendo aquele bico do Porsche, que eu sou apaixonado na Porsche, chega o bico da Porsche, com o óleo adesivado Herbalife, Antônio Jorge, com a Porsche dele, da casa dele de Portugal, porque ele tem uma Porsche aqui no Rio
da casa dele aqui no Rio, das casas dele. Inclusive, vamos ter um jantar agora em uma das casas dele, que está fechada, que onde foi a embaixada do Irã, no Leblon, que a Glória Maria morou até ela vir a falecer. Inclusive, as filhas continuaram morando lá. E como é muito grande a casa, devolveram agora e ele está fechado lá. Ele mantém aquela casa que vale algumas dezenas de milhões de reais. Tudo isso com a Herbalife. E aí chegou o Antônio Jorge com a Porsche, com Cristina, e eu fiz questão ali. E isso me inspira. Você poder ter uma casa onde você quiser e com toda a estrutura, não é? Tem ali um puxadinho. Entendeu? Tá. Dentro dessa questão do ônus, também eu tive o presente de ir no espaço da Tereza e do Bruno. E a Tereza nos recepcionou lá de uma forma incrível. Ficamos 4 horas com eles, são membros da equipe de presidente 15K, compartilhando tudo do espaço novo, do método novo que eles estão trabalhando. E ela me mostrou de um cliente, ela tinha no último mês feito 61 clientes novos. Em 2 meses, de um cliente, ela fez 61 clientes novos. Como é que ela fez? E tudo animada. E eu falo assim, caramba, pessoas com 20 anos de Herbalife, 30 anos de Herbalife, 40 anos de Herbalife, você conversa com eles, e eles estão parecendo que acabaram de assinar o kit de cadastro. E essa energia, e essa alegria, e esse transbordo, né, faz com que você fale assim, caraca, eu estou no lugar certo com as pessoas certas, porque nós somos fruto do meio. Verdade. E onde que eu fui? Eu fui em algum lugar ontem comprar um material, parou uma pessoa do meu lado e já começou a falar do negócio aí do sei quem foi preso e não sei o que. Você viu e tu fica sem resposta, porque tu não sabe o que tu fala. Às vezes a gente tá conversando, eu chego num grupo de amigos e a pessoa fala assim, tu tá em qual mundo? E aí vai uma que eu aprendi lá, Wellington, com... Fala que eu tô com papel e caneta aqui já na mão, ó. Ó, eu tô no mundo da Herbalife. E ele ficou umas 3 horas falando sobre isso. As pessoas estão no mundo comum. Nós estamos no mundo da Herbalife. O mundo da Herbalife é um mundo de sonhos, é um mundo de prosperidade, é um mundo de conquista, é um mundo de realizações, é um mundo de inclusão, onde você vê todas as etnias se abraçando, trocando experiência, se amando de verdade. Porque ali o interesse é só saúde e prosperidade para si e para os demais. Fazer o bem, agregar valor, fazer esse mundo um mundo mais saudável e feliz. Tudo isso nesse mundo da Herbalife, o Eric deixou isso muito claro. Então, lá com Tereza, e depois nós tivemos os nossos, aí encontramos os nossos mentores, e a partir dali a gente não largou mais a mão deles, né? E aí os passeios, os almoços, os jantares, tudo maravilhoso com o Jaime Martinha, o nosso registro lá, fantástico. Quando você chega ali, né, Wellington, para fazer o registro, você fala assim, começou o ônus, a partir de agora já é outra fase. Então, tu tem a fase da preparação antes da viagem, você tem a fase de desfrutar da viagem e depois tu entra na fase do desenvolvimento. Porque o que eu sei me trouxe até aqui. E para que eu possa conquistar resultados diferentes, para que eu possa conquistar patamares diferentes, eu preciso me tornar uma outra pessoa. Porque se eu trabalho, e eu faço sempre essa pergunta para as pessoas que falam que não precisam de mais conhecimento. Eu falo o seguinte, você trabalha, eu trabalho. Você já conquistou o que você quer? Não. E você atribui a que você não conquistou ainda se você trabalha e você tem a meta. Então, você tem a sua meta definida e você tem a sua operação. O que você atribui não ter chegado? Aí a pessoa fica clique, 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 clique. E é falta do conhecimento. Porque para chegar à equipe de presidente, todos nós sabemos que precisa só de 4 meses.
passou de 4 meses, está atrasado. Isso para quem está nesse negócio para qualificar presidente. Daniel, falta conhecimento ou falta o cara colocar em prática o conhecimento que ele recebeu? Mas o conhecimento ele só é validado com a prática. Senão ele vira um eterno outro que eu aprendi lá no ônus. Tivemos muitos aprendizados. E pode ver que está na cabeça. Outro aprendizado que nós tivemos. Cuidado para não se tornar um estudante profissional. Porque senão você fica só estudando. Só estudando. E quando nós entramos, eu aprendi com vocês que aqui é o melhor o feito do que o perfeito não feito. E hoje tem muita gente tentando ser o perfeccionista na operação, descobrir a melhor forma de fazer e nunca se põe em ação. Inclusive, nós estamos aqui como presidente passando por essa transição agora. Foram 6 reuniões anteontem, 4 ontem, outras hoje. E aí, as pessoas começaram a falar assim, Daniel, os tabuladores, alguns tabuladores, tá tendo muito treinamento, muita reunião. Eu falei, ué, você queria que a Herbalife fizesse as mudanças. Ela fez as mudanças. Investiu mais de 500 milhões de dólares para fazer as mudanças. E agora ela quer te informar quais foram as mudanças e como que você vai aproveitar as mudanças, porque senão você só vai observar como acontece na rede social. Ah, está acontecendo alguma coisa. Eu também vai acontecer comigo. Não vai. Aprendi lá também. Não, a autorresponsabilidade é sua. A autorresponsabilidade é minha. Saúde, sucesso e salvação, cada um vai ter que fazer o seu, meu amigo. Beleza? Beleza. E aí, vamos lá. Muitos presentes lá no Honors. Bom, e sobre os ensinamentos, né? Para a gente ir fechando aqui, Wellington. Teve um momento que eu achei fantástico, chamado de lendários, né? Um momento de reflexão que aonde teve a Leslie, teve Susan Peterson coordenando, né? Teve a Kouku, que é uma coreana lá, teve o Trey, e a Rodrigo Macadrive. Tiveram ali falando sobre, cada um deu uma dica, né? Sobre essa questão. E aí eu gostaria que vocês anotassem, eu vou como diz o Wellington aí, dar esse bônus aí para vocês que não tiveram lá este ano. Espero que todos estejam comigo no próximo ano lá. Ô, Daniel, deixa eu te falar um negócio antes aí, cara. Já passou aqui na live a Thaís, passou a Gladys, passou o Nuno Miranda e passou o Valdemir Maciel. Nenhum desses 4 falou desse assunto que você vai falar agora. Mas é porque cada um tem uma visão, tem uma percepção, cada um tem uma importância. Então, assim, isso é muito legal, porque a Herbalife é para todo mundo e cada um. E isso, para mim, Wellington, é a síntese da liberdade. Cada um tem o direito de ser a melhor versão de si próprio. Eu não então, tenho fale os pontos aí que eu quero anotar e que eu tenho tanta pergunta aqui ainda. Que ninguém quer, você está entendendo? Ninguém tem que comparar com ninguém. Você só vai se melhorando se tiver no sistema. Porque eu aprendi com o Pedro Cardoso que quem é um distribuidor da Herbalife e não se compromete com o sistema, ele já se comprometeu com o sindicato dos fracassados. Verdade. Que só vai ficar procurando os problemas. Não, eu não vou no sistema porque eu não gosto de fulano. É igual eu não ir para a igreja por causa do homem, né? Então, assim, vamos lá para a gente entrar aqui, porque essa conversa é uma outra conversa. A Leslie falou o seguinte: quando o porquê está claro, o como é fácil. E aí, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, que está aí. O seu porquê é grande? Porque nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, essa foi
a frase impactante. E o Eric Ward falou muito sobre isso. Que ele falou que a vida toda, inclusive agora, ele é rotulado como louco. Louco. Em todas as empresas que ele passou, rotulado como louco. E ele falou, poucas vezes eu conquistei o que eu almejei. Mas pelas minhas metas serem tão altas, eu sempre conquistei o dobro que as empresas colocaram para me conquistar. Show. Ele Muito bom. está falando que nós vamos faturar 20 bilhões nos próximos anos. 20 bilhões nos próximos anos. Faturamento líquido. 20 bilhões de dólares. Show. E imagina o teu cheque hoje fazendo parte disso. Então vamos lá. A Cocu é chairman, todo mundo chairman, né? Grandes ações trazem grandes resultados. E será se eu estou tendo uma atitude grandiosa? Eu estou me desafiando? Ou eu estou me deixando simplesmente de acordo com a circunstância? Vamos lá. Mais o quê? Outra coisa que ela falou, o seu porquê deve ir mudando conforme você vai avançando. E aí vai uma dica para todos que estão aqui. Se eu recebo, eu vou numa HOM, eu vou num treinamento, eu vou no STS, se eu perceber que eu estou achando que aquilo ali é a mesma coisa, na mesma hora eu abro uma luz amarela, acendo a luz amarela, falando o seguinte, eu estou então do mesmo jeito que eu estava na última apresentação. Eu não avancei, eu não evoluí. Porque se eu tivesse evoluído, a minha percepção seria diferente. Então eu teria um outro olhar. Se eu estou tendo o mesmo olhar, que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, é porque eu sou a mesma pessoa. Então vai uma dica, porque ninguém aqui, ninguém é empregado de ninguém, ninguém é patrão de ninguém, ninguém é chefe de ninguém. Aqui você é com você mesmo. Eu sou comigo mesmo. Se eu não me autoavaliar, eu posso estar num caminho que vai me frustrar. Então eu não posso perder tempo em vida. O Trey falou uma coisa interessante. Ó, as pessoas podem estar no mesmo ambiente, com visões completamente diferentes. Você falou no início, aí, Wellington, devemos andar com pessoas que comunham, que tenham comunhão dos mesmos objetivos. O meu mentor Jaime, ele é um expert nisso. Porque ele fala assim, a pessoa começa a vender para ele as desculpas, as histórias, e fala, e eu tô achando que você deveria fazer isso. Ele fala, ó, a minha experiência e os meus resultados me mostram que o caminho é esse. Eu vou por aqui e você tem a liberdade de seguir por aí e o futuro vai nos dizer quem está certo. E eu quero ter o futuro de Jaime. Eu também. Verdade de Jaime. Também. Eu quero ter o reconhecimento de Jaime. Eu quero ter os amigos dentro do negócio, a reputação que Jaime Martinha tem nesse negócio. E aí eu tenho que fazer o quê? Seguir os caminhos deles. Então, esse foi do treino. Rodrigo Marcadrive. Preocupe-se mais com seus clientes, seus distribuidores, que com o dinheiro que eles vão lhe proporcionar. Eu sempre tive essa regra comigo. A regra para mim, graças a Deus, desde 12 anos de idade que eu trabalho, foi sempre
entregar mais do que me foi pedido. Eu sempre entrego mais valor utilitário do que o valor monetário que eu recebo. E isso é um investimento no meu futuro, porque sempre tiveram pessoas que reconheceram o meu valor. E só um parêntese aqui, eu trabalhava no lugar, ganhava um salário mínimo, tinha essa atitude, e chegou um outro empresário que ficou me observando durante 90 dias e viu como é que era a minha postura e me fez uma proposta, literalmente, um salário de 10 vezes mais. Literalmente. Não estou ilustrando. Literalmente. Chegou para mim e me ofereceu um salário de 10 vezes mais. E eu, sempre com muito reconhecimento e gratidão a quem me trouxe até aqui, que era o meu patrão, e aí falei com ele. Falei, ô Célio, não falei nada. Falei para outro que não queria. Porque o Célio precisava de mim. Eu montei a loja para ele, levei minhas ferramentas. E aí, esse rapaz, esse dono dessa empresa, foi falar com o meu patrão. Quanto é que você paga esse garoto? Porque eu estou oferecendo para ele 10 salários mínimos e ele não quer vir. Aí o Célio me chamou e falou, Daniel, se você não for, vai eu. Porque eu ganho aqui na loja 5. Se você... Então é a oportunidade da tua vida, vai. E eu fui. E ali eu não quis os 10 salários, eu quis 5 salários. Mas queria 2% de comissão. Porque eu falei que ia dobrar o faturamento e eu quintupliquei o faturamento. E aí fiquei ganhando 28 salários. Então, só para entender o que é essa questão de você fazer. E a Herbalife testa você, porque você faz antes de receber. Você faz um acompanhamento do cliente antes de receber. Você faz o acompanhamento do distribuidor antes de receber. E eu tenho comigo. Se eu faço um bom trabalho com o cliente, eu vou receber bem. Se eu faço um bom trabalho com o distribuidor, eu vou receber bem. E hoje tem 10 anos, janeiro fez 10 anos, que nós vivemos literalmente dos royalties. 10 anos como equipe de presidentes e nunca mais precisamos vender um cheque para pagar uma conta. Literalmente 10 anos. E aí a gente vai entrar depois. Agora a gente está entrando na nova fase, é um outro momento, e vamos para o próximo nível. Então aqui eu fechei essa questão desse momento. E agora eu vou deixar você seguir com suas perguntas. Eu tinha várias perguntas para fazer para você, mas o tempo está tão curto que eu não vou fazer as outras, não, mas nós vamos continuar aqui. A gente vai ter que marcar uma outra live para falar sobre vinda de Eric Worre, para falar de promoção Premier League, para a gente falar de duplicação. Eu prefiro que a gente pegue esses 10 minutinhos, 9 que a gente tem de live aqui e fala para mim aí, cara, da visão que você... Como é que você sai? Como é que Daniel entrou nesse Honors, nesse Summit, e como você saiu de lá? Eu entrei com uma expectativa, né? Eu falei, eu vou com balde vazio. Eu vou com a expectativa. Só que eu não sabia de tanta transformação, de tanta novidade, de tanta coisa que a Herbalife ia lançar. A gente sempre tem expectativa, vai lançar alguma coisa, vai lançar algum produto. Eu não ligo para o produto, porque o que a gente já tem é mais do que o suficiente. Né? Inclusive, eu acho que é mais do que o suficiente. Verdade, tem que diminuir um pouco. Eu acho que ajudaria bastante. Mas a expectativa, porque é o seguinte, o mundo está numa transição. Eu sei que 90% sempre vai ser, né, a lei de Pareto. 80% está aí esperando as coisas acontecerem. Mas tem 20% do mundo fazendo as coisas acontecerem. E esses 20% é que vão dominar 80% dos ganhos do mundo nos próximos anos. Porque neste momento, você e eu, nós somos privilegiados. Porque nós estamos participando de uma transição do mundo. Da área analógica para digital e uma série de áreas. E aí, para isso, a Herbalife lançou muitas coisas,
E a minha visão foi o seguinte, Wellington, nós voltamos para o jogo do marketing de realização de sonhos. Nós voltamos para a Herbalife de realização de sonhos. Se você observar, lá não foi falado um minuto mais sobre venda de produto, da nutrição. Lá só foi falado sobre venda do produto negócio. Porque esse produto é o produto que mais está sendo vendido hoje por outras empresas de franquia. Então, você e eu que temos o melhor produto nesse segmento, que é a pessoa ser um distribuidor independente, e aí tem vários métodos que ela pode escolher para trabalhar, nós temos que nos especializar através do Eric Ward, dos treinamentos que estão acontecendo, e volto a falar, precisamos voltar a aprender, né? Foi falado isso lá. Nós precisamos aprender a aprender novamente. Porque a gente assiste e não estuda, e não absorve, e não assimila. E nós precisamos fazer isso para ontem. Porque essas dicas que ele está dando, como deu ontem no treinamento, anteontem no treinamento, essas dicas que ele deu, né, essa orientação, ela faz parte de um processo, ela é uma etapa. Então, todos que estão aqui, precisamos entender que lá no ONU foi passado para a gente a visão grande da coisa. Aonde que isso vai dar? Que vão ser, no fim do ano já vão ter vários novos Guedes milionários e presidentes. No fim desse ano. Mas o principal é uma preparação para a explosão que vai acontecer no ano que vem de mais novos Guedes milionários presidentes e novos chairmans, inclusive no Brasil. E nós temos que pegar essa onda. Você perguntou, você sai de lá o quê? Eu saio de lá batendo o braço, porque eu sei que a onda está se formando, só que a onda agora ela não vem avisando. É aquela história do tsunami? Sim. Ou você vai se preparar para surfar no topo do tsunami, ou ele vai te engolir, ou ele vai passar por cima. E nós que somos presidentes, temos experiência e temos a visão, e sabemos o que está acontecendo, o que vai ser lançado, o que vai ser implantado. Lembra, para ilustrar, a Herbalife tem a capital aberto. E capital aberto, ela precisa avançar no faturamento. Só que a Herbalife ela não pode cadastrar ninguém, a Herbalife não pode vender produto para ninguém. Então, só pode entrar através de nós. Só pode vender através de nós. Então, ela está disponibilizando o que há de melhor e mais sofisticado no mundo de tecnologia, de ferramentas, tanto para você fazer contato direto, que também é outro mito que eles botaram lá no chão. Falou, independente da tecnologia, você, como empresário, tem que gerar contato, porque você, o empresário, tem que falar do seu produto e do seu negócio com pessoas, aonde você estiver. E aí, uma pergunta, cadê o seu cartão de visita? Cadê o seu cartão? Não, tem o digital aqui. Não, o seu cartão de visita, cadê ele? E aí começa você a refletir o seguinte, continua no nosso negócio, as bases continuam funcionando muito bem, obrigado. Só estão acrescentando, melhorando a tecnologia. Então eu saio de lá com um sentimento que eu tenho que, nesse momento, me esforçar muito mais, me dedicar muito mais, para que eu possa aproveitar esse tsunami de sucesso que está chegando na Herbalife. E tem um detalhe, né, Wellington? Hoje não tem barreira nenhuma. Aquelas histórias, fala, tem uma empresa aqui que paga mais, que paga menos, que é melhor, que é mais fácil, que é mais isso, mais aquilo. Cadê? Sumiu todo mundo. Já ficaram no passado. E essa galera que entrou lá nessas empresas, vendo o teu sucesso, vendo a tua motivação, vendo a tua energia. Outra dica, anote aí, ninguém segue quem está parado.
você ficar contando tua situação de hoje, ficar contando tua situação do passado, não vai adiantar nada. Você tem que apontar para onde está indo. A visão de futuro, o que vai acontecer. E estamos indo para Bogotá. Quem vai com a gente para Bogotá? E como é que é? Acabei de cadastrar agora 3 pessoas ontem. Até te mandei aí. 3 pessoas ontem. Ó, vamos montar um plano que você vai para Bogotá. Você gosta de viajar? Gosto. Vamos para Bogotá. Bogotá? Que isso? E o que tem que fazer? Isso é o de menos. E a gente vai fazer... Ô, Bill, ninguém segue quem tá parado, Bill. Bill, ninguém segue quem tá parado. Então, vai. amigo, não fica contando... Ó, lembra, eu entendo de para-brisa. O para-brisa é enorme para você ver a frente, para você ver o futuro. Lá atrás, você olha só pelo retrovisor, que é pequenininho, que é só para ter uma referência. Não faz o inverso. Fica olhando o passado como os grilos do futuro, muitas das vezes a pessoa fica assustado, não, porque no passado aconteceu isso, no passado ficou no passado, vão olhar para frente, vão pegar essa onda agora, vamos acompanhar. Se a liderança está focada, está animada, está crescendo, meu amigo, é só agarrar, não precisa enxergar nada, só agarra. E vem com a gente, porque você vai viver o extraordinário. Tô animado demais, Daniel Henriques. Galerinha, lembrando, deixa eu fazer um punhado de lembrança aqui. Lembrando que a gente lançou um desafio aqui na live de abrir um espaço Vida Saudável até o meu aniversário, que é dia 21 de abril. Ô, Elton, posso pegar um distribuidor e colocar num horário estendido e considerar que como eu abri um espaço? Pode. Um distribuidor novo fazendo espaço Vida Saudável é considerado. Outro lembrete. Galerinha, para quem tá no qualificado para o Cruzeiro, se você ainda não recebeu o link para entrar no canal do Telegram, manda para mim um direct que eu te mando lá o link para entrar no canal do Telegram, onde vão dar todas as informações do Cruzeiro, sobre festa que vai ter, tudo isso. Lembrando que daqui a 10 dias nós vamos estar no Cruzeiro da Herbalife, vai ter uma festa lá, vamos fazer live lá do Cruzeiro. Deixa eu ver mais o que, Daniel. Hoje, 2 horas tem treinamento. Galera, é sério. Hoje vai ser um evento, 2 horas da tarde. Eu acredito que nós vamos ter aí, sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas ou muito mais. Gente, ontem nós tivemos uma reunião da Herbalife que era previsto 500 pessoas. 500 pessoas deu em 5 minutos. Aí ficou gente lá de fora. Eles aumentaram a sala para 1.000. Em 15 minutos já tinha lotado os 1.000, não cabia mais ninguém. O negócio está fora de controle, Daniel. Rapaz, estou entusiasmado demais. Daniel, meu irmão, só tenho que te agradecer, cara. Eu tinha te perguntar tantas coisas, mas vamos ter que agendar outra live aí para a gente falar de duplicação, falar dessa promoção Premier League. Mas hoje eu só quero desejar que feliz aniversário para sua esposa querida, amada, minha parceirona Cris Silva, dona do contrato. Que Deus abençoe grandemente, com muitas paz, muita saúde. Aproveita o dia aí hoje, comemorem o que vocês merecem. Obrigado. Meu amigo, mais uma vez eu agradeço a você e a todos que estão aqui. Parabéns a todo mundo que está aqui, porque o compromisso, do jeito que a gente faz uma coisa, nós fazemos todas as coisas. Então se comprometa com a Herbalife. A Herbalife não é um negócio para ficar. A Herbalife não é um negócio para namorar. A Herbalife não é um negócio... A Herbalife é um negócio para se comprometer. O Jaime falou uma coisa, nunca mais eu esqueci. O Jaime falou que nunca negligencie a Herbalife, porque você vai estar negligenciando a qualidade de vida que a Herbalife vai proporcionar para sua família. Então não é a empresa, é a sua família. E em relação à minha família, é inegociável o futuro da minha família. Então Deus abençoe a todos vocês, espero que todos abençoe vocês com muita sabedoria, para que tenham muito entendimento nesse momento, para imergir no mar de informação que está acontecendo, na transição que está acontecendo. Colhe com o seu tabulador, colhe com o seu mentor, para que você possa, de fato, aproveitar e conquistar todos os seus objetivos. Wellington, Deus abençoe sua família aí, muito obrigado por tudo. E eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande festa lá no Cruzeiro. E nós conversaremos muito mais, que tem muita coisa para conversar contigo aí sobre o Honors.
Inclusive com Susan Peterson, que ela ficou comigo lá na sala VIP, ela e a família. Eu vi, rapaz. Você não é fraco, não. Nós vamos lá e eu vou te falar. Você vê pessoas comuns, ela, pessoa comum, uma pessoa que naquela noite recebeu 12 milhões de reais, uma pessoa comum, com os filhos, e eu fiquei de longe observando. E ela carregando as malas, o filho carregando as malas e botando ali, despachando. Depois nós nos encontramos na sala VIP e tiramos fotos e tudo mais. E eu falei, que coisa impressionante. Olha o nível que a Herbalife nos proporciona. Que não importa que ela tenha mais resultado, não importa que ela tenha infinita, já é uma pessoa bilionária, né? É uma pessoa, só para quem está aqui, que aí vai falar assim, Herbalife é uma pessoa bilionária na Herbalife, tá? Tem avião, tem helicóptero, tem tudo, tá? Só para ter uma noção. Mas ela estava ali, obviamente, esperando para pegar a primeira classe e eu não estava ali nessa... Ainda. Mas eu tenho certeza que nos próximos anos nós iremos dividir a primeira classe, porque Herbalife é simples, mágico, divertido e Herbalife é para todos. E cada um aqui está no patamar do que fez até atrás. Eu espero que você possa estar conosco na Crise de Presidentes, estar conosco no próximo ônus, mas para isso se comprometa em estar em Bogotá e estar com mais pessoas em Bogotá conosco, porque esse ano vai ser um ano extraordinário. Todos nós aprenderemos com o Eric Rohr, pessoalmente, novamente, já tive com ele, vocês vão estar com ele pessoalmente e vão receber aquela blindagem, aquela armadura para virarem, de fato, grandes presidentes, realizadores e referência para sua família, referência para os seus amigos, referência para sua cidade, referência para o seu estado, que é o que acontece com todo mundo que se qualifica mesmo internacional da equipe de presidente da Herbalife. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Galera, só lembrar que a nossa live de amanhã, 7 horas da manhã, é aquela live que chama Construindo um Futuro Abençoado, onde eu ouço vários distribuidores que durante a semana estão assistindo as lives, estão aprendendo. Então amanhã é o seu dia de dar depoimento. Já se você já está programado para dar um depoimento amanhã, já manda um direct para mim. Seu Wellington, eu quero dar depoimento amanhã na live. Beleza? Obrigadão, Daniel. Um abraço. Fica com Deus. Dá um beijão aí na Cris para mim. Vou quebrar. Tchau.